Olá, pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando aqui mais um CV Connect Esportes. Ontem eu falei que era o 37º, mas na verdade era o 38º. Peço desculpas. E hoje o 39º, de uma maneira especial. 39º episódio do CV Connect Esportes dentro do nosso podcast favorito, o CV Connect. É o seguinte, estou aqui de novo, mais uma vez sozinho, para comentar esta partidaça que acabou de acontecer em Brasília, o título do Palmeiras da Supercopa, 4-3 frente ao Flamengo, Flamengo campeão da Copa do Brasil do ano passado, mais uma vez, nós vamos passar aqui depois, mais uma vez o campeão da Copa do Brasil não consegue levar a Supercopa, e o campeão brasileiro, Palmeiras, simplesmente foi merecedor de vencer esse jogo. E quero dizer o seguinte: você nos acompanha no YouTube, você nos acompanha também no Spotify. Nos sigam lá no Spotify, coloca lá, coloca lá seguir, depois você ativa o sininho. E também no Spotify é fácil, é só você digitar lá CV Connect Podcast Inteligente, você vai encontrar o nosso Spotify lá com todos os programas que a gente já fez de janeiro para cá. E também no YouTube, você nos encontra no YouTube, né? youtube.com/arroba cvconnect com dois N's, 8883, que é a nossa alcunha, o nosso login no YouTube. É o seguinte, e aí vocês sigam, comentam, compartilhem, curtam, espalhem para os seus vizinhos, enfim, tudo isso. Seus vizinhos, seus amigos, enfim, tudo isso. Então, você já sabe. A questão é o seguinte, tivemos um grande jogo hoje em Brasília. Primeiramente, eu queria dizer o seguinte: a Supercopa do Brasil foi um grande acerto da CBF. Grande acerto. A gente critica a CBF por muita coisa e tal, mas em termos desportivos, a Supercopa do Brasil é um grande acerto. E vou dizer o porquê. Por quê? Primeiro, é um campeonato que voltou depois de 28 anos, né? Tinha sido feito duas edições em 90 e 91, né? E depois houve um hiato até 2019 e caiu nas graças do povo. Simples assim. Caiu nas graças do povo, assim como acontece na Europa, quando tem lá a Community Shield, lá no Campeonato Inglês, quando tem a Supercopa do Rei da Espanha, ali já um pouco marcado, né? Porque ali já tem semifinal, tem final, então é mais complicado, né, de você ganhar um pouco, mas sempre dá o Real ou o Barça. Tem a Supercopa da Itália, que teve a final semana passada entre Milan e Inter de Milão. Enfim, tem as Supercopas. O Brasil tinha que ter uma Supercopa. A Argentina também tem uma Supercopa. E o Brasil tinha que ter. E foi um grande barato. Foi um grande achado da CBF esse jogo. Absolutamente, porque acontece num período onde os estaduais ainda estão todos modorrentos, e aqui no Brasil a gente gosta de futebol, então quando vem uma final como essa, a gente simplesmente para assistir. E foi o que aconteceu hoje. Tenho certeza que a Rede Globo ganhou aí 30, 35 pontos de audiência fácil. Primeiro que o Flamengo é um arrecadador de audiência da televisão, a gente sabe disso. E segundo, pelo tamanho do jogo e pelo que essas duas equipes, tanto Palmeiras e Flamengo, vêm angariando aí no futebol brasileiro, especificamente desde 2016. Vamos dizer desde 2015, quando o Palmeiras ganha a Copa do Brasil, mas ali muito embrionário. De 16 para frente, amigo, de 16 para frente só dá Palmeiras e Flamengo aqui no futebol brasileiro. E essa Supercopa, ela foi justamente para fixar. Palmeiras e Flamengo estão, de fato, em outro patamar, né?
para pegar uma alcunha aí do que dizem os flamenguistas. E o outro patamar com relação aos grandes. Se os grandes não abrirem o olho, Palmeiras e Flamengo vão ficar cada vez mais maiores, cada vez mais ricos, cada vez mais ganhando títulos, enquanto que os outros times, Corinthians, São Paulo, vão diminuindo, diminuindo, diminuindo. Vão diminuindo de patamar. E isso é claro, evidente. Olha o jogo feito hoje. Eu, que sou São Paulino, digo, Palmeiras, o São Paulo não faria um jogo desse. O São Paulo, talvez no segundo gol do time adversário, sucumbiria o placar. Corinthians, a mesma coisa. Corinthians, amanhã nós vamos ter São Paulo e Corinthians, vamos ter o tiratema disso, né? São Paulo e Corinthians, que é tema aqui da segunda-feira, é um jogo muito sensível nesse podcast, absolutamente, porque tem eu de São Paulino e tem outros 3 corintianos no podcast. Então, segunda-feira é bravo. Segunda-feira vai ser bravo fazer esse programa aqui. Mas é o seguinte, com relação a essa dinastia Palmeiras e Flamengo, que já pode-se dizer que é uma dinastia, porque nesse meio tempo, de 16 para cá, só o Atlético Mineiro se interviu, vamos dizer assim, jogando bem, estou falando, porque tem o Corinthians de 2017, mas ainda não era uma dinastia Flamengo e Palmeiras, totalmente, né? Era o segundo ano, estava se afirmando essa dinastia. E, cara, é o seguinte, o que nós vimos hoje, vamos comentar, tintim por tintim, desde o início. Flamengo. Flamengo era super favorito esse jogo, inclusive dizíamos aqui no canal que o Flamengo era totalmente favorito. Por quê? Porque o Palmeiras começou mal o ano. O Palmeiras começou mal o ano, sente muita falta e ainda sentiu no jogo de hoje da presença do Gustavo Scarpa e também do Danilo. Sente muita falta desses dois. Sente muita falta também de um jogo mais direto, mais preciso, né? Hoje não teve o Dudu bem, apesar dos 4 gols. Não teve o Dudu e o Rony bem, né? Se não é o Rafael Veiga, a equipe do Palmeiras certamente sairia perdedora, mas ao mesmo tempo encontrou um Flamengo do outro lado que vinha se fortalecendo, um Flamengo que vem para jogar o Mundial de Clubes, né? E que ao mesmo tempo fez um jogo parelho com o Palmeiras. Aliás, o Palmeiras fez um jogo parelho com o Flamengo no primeiro tempo. Por quê? Apesar dos flamenguistas dizerem que o Flamengo foi péssimo no primeiro tempo, eu não acho isso. Eu acho que o Flamengo foi bem. Acho que o Flamengo foi bem. E o primeiro tempo, o resultado do primeiro tempo, de 2-1 para o Palmeiras, é desonesto com o jogo. Porque o jogo deveria ter sido empate, porque tanto o Palmeiras quanto o Flamengo entraram muito nervosos no jogo. O Palmeiras mais que o Flamengo, inclusive o Palmeiras batendo mais que o Flamengo no primeiro tempo. Essa que é a grande verdade. O palmeirense que está aí assistindo vai ficar triste comigo, mas eu não estou nem aí. Estou aqui para dar a minha opinião, certo? E a minha opinião é que o Palmeiras entrou muito pilhado no jogo. Então, com 4 minutos, o Abel Ferreira já estava esperneando no cercadinho lá dos técnicos. Enfim, mas não só o Abel Ferreira, mas o Flamengo, o Palmeiras, inclusive, o Palmeiras não conseguia, nos primeiros minutos, primeiros 10, 15 minutos, agredir o Flamengo. O Flamengo conseguia bloquear o Palmeiras. E conseguiu bloquear até conseguir o pênalti. Até conseguir o primeiro pênalti, que faz com que o Flamengo abra o marcador, né? A equipe do Flamengo, assim, tinha Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro estava fazendo um bom jogo, apesar de pouco sumido no primeiro tempo, mas sempre que o Everton Ribeiro pegava na bola, e sempre que o Arrascaeta e o Gerson pegavam na bola, mesmo que eles estivessem um pouco perdidos ali, eles causavam um furor na defesa do Palmeiras. Eles causavam um furor na defesa do Palmeiras, inclusive o primeiro gol do Flamengo, que é o pênalti, sai de um passe do Everton Ribeiro e o Rafael Veiga
reclama, aliás, o Rafael Veiga não, o Zé Rafael reclama de uma falta que não houve do Arrascaeta em cima dele, e na sequência ele vai para dar um bote e derruba o Arrascaeta. E derruba o Arrascaeta. Então, assim, foi pênalti muito bem marcado e o Gabigol faz 1-0 tranquilamente. Mas antes disso, a gente tem que ressaltar também que a defesa do Flamengo, ao longo de todo o jogo, mas principalmente no primeiro tempo, foi uma defesa absolutamente confusa. Confusa. Davi Luiz não jogou bem, Léo Pereira não jogou bem, o goleiro Santos não jogou bem, à medida em que quase toma um gol, quando o Davi Luiz joga uma bola meio que na fogueira para ele, aí os zagueiros do Palmeiras conseguem tomar, só que a bola espirra e sai por cima, né? E assim, quando o Flamengo faz o primeiro gol com o Gabigol, por volta já, eu não vou aqui saber precisar. Peraí, vamos compartilhar aqui, que às vezes a gente fala melhor. Quando o Flamengo faz o primeiro gol, tá ali, 26 minutos, né? Com o Gabigol, inclusive o Gabigol marcou 2 gols, assim como, né? Assim como na Recopa, na Supercopa de 2021, quando os dois se enfrentaram. Aliás, o Palmeiras parecia que estava numa revanche, porque o Palmeiras brigava toda a bola, disputava toda a bola, parecia um racha, um nervosismo assim, no meu entendimento, uma, sem uma lógica, apesar de ser final, mas no começo do jogo ali você estuda um pouco o jogo. Palmeiras não, Palmeiras se fechou ali e tentou trancar de toda maneira, como é característica das equipes do Abel Ferreira, né? E assim, isso custou o Palmeiras sair atrás. Quando o Palmeiras foi à frente, e quero parabenizar aqui o menino Endrick, que fez um grande jogo, apesar de não fazer nenhum gol, né? Fez um grande jogo. O menino Endrick simplesmente enrolou o Davi Luiz de todas as maneiras. E o primeiro gol do Palmeiras sai de um erro do Davi Luiz, né? De um erro do Davi Luiz dentro da área, que vê o Rafael Veiga girar para bater e não faz a alavanca do bote, né? Não faz a alavanca do bote, não estica a perna. O Davi Luiz simplesmente meio que entrega o gol pro Rafael Veiga, empatar os 38 do primeiro tempo. Após o primeiro gol do Flamengo, o Flamengo dá uma baixada de bola. Pensa assim, pô, o jogo tá controlado, né? Palmeiras não vai ao ataque, foi pouco o ataque, mas quando foi, o Palmeiras fez. E aí, o Palmeiras conseguiu achar o segundo gol, ainda no final do primeiro tempo. Por que achar um segundo gol? Porque aquele chute do Gabriel Menino é impossível. Não diria impossível, mas na altura do jogo, como foi o gol, foi um chute absolutamente milimétrico, num ângulo, na gaveta. Acredito eu que até o Gabriel Menino não, não achava que ia fazer aquele gol, apesar de chutar e tentar a sorte, mas o Palmeiras saiu na frente no primeiro tempo, 2-1, e acredito que não foi merecedor de ganhar o primeiro tempo. O Flamengo foi merecedor. Além disso, queria dizer o seguinte, no primeiro tempo, tá? Queria dizer o seguinte, eu fiquei muito feliz. Depois nós vamos comentar o segundo tempo. Vamos voltar aqui um pouco para não ter que ficar toda hora na tela. Eu fiquei muito feliz de novo de saber que aqui no Brasil a gente pode, mais uma vez, com um evento bem organizado, um evento absolutamente bem organizado, bem feito, a gente pode fazer um jogo com duas equipes tendo as suas duas torcidas dividindo meio a meio o estádio, sem briga, sem, assim, com provocações, evidentemente, inclusive até
no jogo, eu disse que o Gabigol fez o gol, foi lá provocar a torcida do Palmeiras, e a torcida do Palmeiras fez gestos obscenos a ele. Eu até brinquei no meu Instagram dizendo que o Gabigol é muito bem visto na torcida do Palmeiras, assim como o Rafael Veiga fez a mesma coisa quando empatou e a torcida do Flamengo fez o mesmo gesto. Eu disse, o Rafael Veiga também é bem-vindo na torcida do Flamengo. Claro que é uma brincadeira, evidentemente, mas o que eu quero dizer é o seguinte: temos capacidade de fazer grandes eventos no Brasil sem que haja torcida única, sem que haja impedimento de uma outra torcida de entrar no estádio, sem que haja 10% de capacidade do visitante, entendeu? Essa foi a prova. Tinha, se eu não me engano, 30 mil de um lado, 30 mil do outro, meio a meio. Do Palmeiras com um pouquinho de espaço vazio, a torcida do Flamengo completamente cheia de, de torcedores do Flamengo. Enfim, e é isso. Eu fiquei muito feliz de constatar isso. E acho que a CBF, as federações estaduais têm que trabalhar mais isso. Essa questão, por exemplo, amanhã nós vamos ter um clássico São Paulo e Corinthians. Vai ter só a torcida do São Paulo no estádio, por conta da lei que impede clássicos paulistas de terem torcidas únicas, mas essa lei só é feita por conta do vandalismo que há nas torcidas organizadas. E que nesse jogo, até onde eu sei, não houve. Não houve. Diferente do que foi duelos anteriores de Flamengo e Palmeiras em Brasília, que foi uma guerra. Muito bem. E é isso. Voltando aqui para o jogo. Não, primeiro eu quero dizer o seguinte. Primeiro eu achei belíssima a homenagem póstuma a Pelé, mais uma vez. Aliás, tem se feito aí homenagens em todo o Brasil. Em vários estados não tem sido respeitada essa homenagem, esse primeiro minuto de silêncio. E achei legal a CBF levar as 3 taças do mundo que o Pelé conseguiu conquistar. Achei legal também as familiares do Pelé no estádio. E a homenagem feita ao Pelé foi uma homenagem absolutamente belíssima. E as duas torcidas respeitaram. Por quê? Porque o sinal, porque o sinal sonoro lá do estádio conseguiu falar com todo mundo. Todo mundo agora vai ter um minuto de silêncio e tal, e a cerimônia aqui. Diferente do que acontece, por exemplo, no estádio normalmente, que é só feito um minuto de silêncio e mais nada, e aí a torcida, alguns nem escutam no estádio, que é um minuto de silêncio, e fica ali, patucando, cantando e tal. Ali não, ali foi diferente. Ali a gente viu, de fato, uma grande homenagem a Pelé, que deveria ter sido feito em outros anos. Mas a vida é assim, infelizmente. Bom, voltando para o segundo tempo, no segundo tempo do jogo, ó, o jogo já estava 2-1 para o Palmeiras, para o Palmeiras. No segundo tempo do jogo, eu achei o Flamengo mais elétrico no começo do segundo tempo. Foi buscar um empate, conseguiu, né? Teve uma chance primária ali, onde o Everton, goleiro do Palmeiras, fez 2 grandes defesas e o jogo muda completamente no segundo tempo. Primeiro tempo, eu achei que o empate seria melhor porque, porque houve um banho-maria dos dois lados, na verdade, né? E no segundo tempo, o Flamengo começa frenético, vai em busca do empate, consegue o empate no começo do segundo tempo, só que aí, mais uma vez, a defesa do Flamengo dá um branco, não sei o quê. O Everton Ribeiro vai lá, mete a mão na bola dentro da área. E aí, óbvio que era pênalti. Aliás, aliás, o VAR atuou bem nesse jogo. Depois nós vamos falar do VAR da arbitragem. E aí, o Rafael Veiga com a cirúrgica atuação de sempre nos pênaltis, vai lá e faz o 3-2. Nesse instante, parece que o Palmeiras começa
a consolidar o jogo. Mas, um minuto depois, a defesa do Palmeiras falha e o Pedro faz um gol de calcanhar, belíssimo gol de calcanhar, empata a partida. 3-3. 3-3. Um minutinho depois do terceiro gol palmeirense. E aí o seguinte, amigo. Aí vira um toma lá, toma aqui, toma lá, toma aqui. Vira um ataque contra contra-ataque e tal, vira um jogo frenético e tal. Eis que, eis que o Palmeiras, na altura ali de 30 do segundo tempo, por aí, vamos até ver aqui de novo o tempo. Vamos até ver aqui de novo o tempo, que é mais fácil pra gente. Eis que na altura, 74 foi 31 minutos do segundo tempo. Então, na altura de 31 minutos do segundo tempo, por aí, consegue o segundo gol, uma falha defensiva do Flamengo, evidentemente, numa falha absolutamente defensiva do Flamengo. E, assim, a defesa do Flamengo vai toda para um lado, ficam dois jogadores do Palmeiras nas costas dos zagueirões do Flamengo e consegue fazer o quarto gol, que para mim não foi válido. Inclusive foi dito até na transmissão, para mim não foi válido, porque no meu entendimento o Mike interfere na ação do goleiro Santos. E o Mike está impedido, tá certo? Então faz o 4-3 Palmeiras. E o VAR errou nessa situação. Aliás, foi o único lance que o VAR errou nesse, nesse jogo, porque o jogo inteiro a arbitragem foi bem, na verdade. Só foi mal nesse lance, só que é um lance que interferiu no resultado da partida, né? Interferiu no resultado da partida, infelizmente. Então a nota da arbitragem ela cai de 10 para 6, né? Ela cai de 10 para 6, porque é um lance que interfere na partida, está claramente visível que o Mike fez o bloco do goleiro e a bola sobe para o Gabriel Menino livre debaixo do gol para completar. Então, assim, a equipe do Palmeiras mereceu ganhar? Mereceu. Por quê? Porque depois desse gol aí, o nosso grande Vitor Pereira consegue, consegue murchar o Flamengo. Por quê? Porque mesmo jogando mal, você não perde, você não tira caras como Gerson e Arrascaeta do time. Não tira. Por quê? Porque são caras decisivos, caras que dão engrenagem ao time do Flamengo. O time do Flamengo, é, o ataque passa muito por eles, passa muito pela engrenagem com que eles dão ao ataque. Então, à medida em que você tira o Arrascaeta do jogo, logo na sequência tira o Gerson, você murcha a equipe do Flamengo. O Flamengo perdeu a inoperância. O Flamengo perdeu o volume de jogo que tinha. E aí, é um prato cheio para o Palmeiras que administra até o fim. Apesar dos 8 minutos de acréscimo do jogo, que foram merecidos porque o jogo foi quente. Expulsão do Abel Ferreira, mais uma vez. Aliás, eu não sei se a arbitragem tem alguma coisa contra o Abel ou se o Abel tem alguma coisa contra a arbitragem. Não sei. Mas a expulsão é recorrente, essas expulsões do Abel Ferreira. O Abel Ferreira reclama com uma veemência que nós aqui no Brasil não estamos acostumados. Além disso, eu quero dizer o seguinte: se a defesa do Flamengo jogar dessa forma, Mundial de Clubes, toma um vareio do Real Madrid. Toma 5, 6 para mais. Então o Vitor Pereira tem pouquíssimo tempo. Acho que a orelha dele vai esquentar de uma maneira grande, porque é óbvio que ele tira o Flamengo do jogo quando ele tira o Arrascaeta e o Gerson. Deixa o Everton Ribeiro, mas o Everton Ribeiro também sente o baque. E o Flamengo sente o baque do quarto gol. E na sequência ele tira os dois. Então, assim, foi uma falta aí de compreensão de jogo do Vitor Pereira, o técnico Vitor Pereira. Por mais que quem entrou tenha sido o Cebolinha, tenha sido o Vidal,
Mas, enfim, eles estavam frios no jogo. E eles não têm a mesma competência desses dois. Principalmente Cebolinha para jogar no meio. Cebolinha não é de jogar no meio, é de jogar na frente. Então, assim, num cômputo geral, Palmeiras foi merecedor, num cômputo geral, porque jogou esses 15 últimos minutos melhor que o Flamengo. Antes estava em paridade, nos 15 minutos finais foi melhor. E simples, os 4-3 se dá nisso aí. Se dá nisso aí, porque o Flamengo teria tudo para empatar esse jogo se mantivesse o time que começou. Só que o nosso Vitor Pereira quis trocar, colocar sangue frio numa decisão a 32 minutos do segundo tempo, é só se o cara tiver muita estrela. Mas não acontece toda hora. Então, Palmeiras, campeão da Supercopa, completa aí o seu rol de títulos, completa aí o seu rol de títulos brasileiros e entra aqui para a rota dos maiores campeões da Supercopa. Vamos passar aqui, Supercopa feminina, né? Não, masculina, perdão. Supercopa masculina, né? Estão falando da Supercopa feminina, que a Supercopa feminina ela vai começar dia 5 de fevereiro. Mas vamos mostrar aqui. O Palmeiras ganhou a primeira Supercopa dele. Vou mostrar aqui a lista, daqui a pouco. Daqui a pouco a gente mostra aqui a lista compartilhada. Para você a lista dos maiores campeões da Supercopa, para você ver como os vencedores da Copa do Brasil não conseguem ganhar esse título. Tá aqui, ó. Tá aqui para vocês, vamos mostrar. Palmeiras, uma gestão muito competente da Leila Pereira, né? Não só da Leila Pereira, mas também do Gagliotti, também do Paulo Nobre, que começaram essa era dinástica do Palmeiras. Tá aí. Flamengo. Flamengo segue como maior campeão com 2 títulos, ganhou em 2020 em cima do Atlético Paranaense de 2021 em cima do Palmeiras, né, ganhou nos pênaltis. Aliás, o Palmeiras tratou esse jogo como se fosse uma revanche. Palmeiras acaba agora com o primeiro título, tem um vice que foi de 2021, as duas finais contra o Flamengo. O Grêmio foi o primeiro campeão em 90, o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil em 89 e ganhou a Supercopa de 90 em cima do Vasco que foi campeão brasileiro em 90. Corinthians ganhou em 91. Lembra que no começo do vídeo que eu falei que começou com os 2 primeiros anos, depois teve um hiato até 2019. São esses títulos aí, um do Grêmio e um do Corinthians. Corinthians 91, porque ele era campeão brasileiro de 90, e o Flamengo, campeão da Copa do Brasil de 90, foi o vice. E o Atlético Mineiro campeão em 2022, o Atlético foi campeão da Copa do Brasil em 2021 e também da Libertadores. Então, de uma certa forma, a Copa do Brasil tem 2 títulos, um com o Grêmio e com o Atlético Mineiro, e o Brasileirão tem os outros, né? E o Brasileirão tem os outros. E o Flamengo só não participou da primeira, foi Grêmio e Vasco. Grêmio e Vasco 90, muito interessante. Bom, dois títulos para a cidade do Rio de Janeiro, os dois do Flamengo, dois para a cidade de São Paulo, um no Corinthians e um no Palmeiras, um para Porto Alegre e um para Belo Horizonte. O Atlético joga amanhã. Joga amanhã, Campeonato Mineiro. O Grêmio também joga amanhã no Campeonato Gaúcho. Nós vamos comentar na segunda-feira. Enfim, é isso. A região Sudeste com 5 títulos agora, um da região Sul, que é o do Grêmio, e 4 títulos do Campeonato Brasileiro, contra um da Copa do Brasil. Aqui está contando apenas, aliás, um Campeonato Brasileiro e um Copa do Brasil, que é do Atlético Mineiro, né? É isso. Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Parabéns ao Palmeiras mais uma vez, campeão da Supercopa do Brasil, pela primeira vez, completando aí seu rol de títulos que passa por vários campeonatos brasileiros da Série A, 2 campeonatos brasileiros da Série B, é bom lembrar. Copa do Brasil, tem 3 Copas do Brasil e agora tem a Supercopa
completando aí o rol de títulos, além de 24 ou 25 campeonatos paulistas que a Sociedade Esportiva Palmeiras tem na sua história, além de 2 Copas São Paulo de Juniores também. Enfim, fora isso, lá fora tem Libertadores, tem Recopa e só não tem o Mundial ainda. Pode ser que venha a ter em 2024. Mas enfim, e o treinador Abel Ferreira completa seu rol de títulos, volta para ele só o Mundial, mas completa o seu rol de títulos aqui no Brasil, né? Falta ganhar só a Sul-Americana, mas o Palmeiras não vai querer disputar a Sul-Americana, né? Então, assim, completa o rol de títulos possíveis o nosso glorioso Abel Ferreira, né? E o Vitor Pereira, freguesão do Abel Ferreira, né? Contando a passagem no Corinthians e esse jogo com o Flamengo, são 4 jogos onde o Abel Ferreira, a equipe do Abel Ferreira mete 11 gols acima do time do Vitor Pereira e o Vitor Pereira 4, né? 4 derrotas, 4 vitórias do Abel Ferreira em cima do Vitor Pereira e 4 derrotas do Vitor Pereira em cima do Abel. Claro que isso não conta jogos que posteriormente ambos se enfrentaram no exterior. Conta apenas a passagem de Vitor Pereira no Brasil. Tá certo? Então é isso. Curtam, curtam o nosso canal, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, tanto no YouTube quanto no Spotify. E é isso. Mais uma edição entregue. Segunda-feira tem mais um CV Connect Esportes aí para falar na rodada dos estaduais, que não vai ter Palmeiras e Flamengo, evidentemente, por conta desse jogo de hoje, tá certo? Abraço.